Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Laiane, tenho 31 anos, sou mãe de uma princesinha chamada Heloísa de apenas 4 aninhos e vim nesse vídeo para contar para vocês como eu perdi 10 quilos. A intenção desse vídeo não é contar para você algo que vai ficar chato, pesado, é simplesmente te motivar, te explicar que desistir não é opção. Dizer, eu não tenho condições de ir para academia, não tenho condições de comer aquelas comidas caras. E reeducação alimentar e exercício físico, você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa focar em você. Foque em você, que tudo dá certo. Você pode, você... Então, eu casei aos 27 anos e sempre tive o corpo muito enxuto. Muito enxuto, as pessoas sempre disseram, você é magra, tem uma estatura de 1,73 m e as pessoas sempre disseram, você é magra, você é bonita, então eu estava acostumada a ouvir simplesmente esses tipos de elogios. Mesmo depois que tive a minha filha, eu tentei manter o meu corpo daquele jeito, porém eu não consegui. Durante a gravidez, eu tentei o máximo possível manter a minha alimentação equilibrada, de uma forma que eu achava ser saudável, mas mesmo assim isso não impediu de eu ganhar 15 quilos. Então, logo que saí da maternidade, eu saí com 6 quilos a menos. Tá ótimo. Então, falei, vou conseguir continuar. Durante o período de amamentação, eu falei, vou conseguir perder alguns quilinhos, porque todo mundo consegue, então também vou conseguir. Até que consegui, sabe? Perdi alguns quilinhos. Mas quando a minha filhinha fez 1 ano, ela deixou de... E aí, quando a minha filhinha fez 1 ano, começaram todos os meus problemas, porque eu não conseguia mais controlar minha ansiedade. Eu comia, e às vezes mesmo sem fome, eu comia porque eu estava com vontade de comer. Eu não sei explicar para vocês aquela necessidade que eu tinha de comer tanto. E aí, aqueles quilinhos que eu tinha conseguido perder no momento da amamentação, chegaram 2 vezes mais, e eu comecei a ouvir comentários, tipo, você tá gordinha, vixe, como engordou, por que a barriga tá ficando desse tamanho? Já chegaram a perguntar se eu estava grávida novamente, e a pessoa que tinha um corpo assim, ficou assim. E isso foi me deixando muito para baixo. Eu já não queria mais comer, com medo de comer e continuar engordando. E eu lembro que foi um período muito difícil da minha vida. Eu comecei a me isolar das pessoas, eu nunca fui de ter muitas amizades, mas nesse período eu comecei a me isolar mais ainda. E só sentia vontade de chorar, não me reconhecia mais quando olhava no espelho. Inclusive, eu até criei um e-book, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para se vocês tiverem interesse em acessar. Lá nesse e-book tem... eu conto a minha história, trago a foto de como eu era e como eu estou hoje, o abdômen que eu estou hoje. E lá eu trago as receitas que eu mais utilizei, lá tem 20 receitinhas, as receitas que eu mais utilizei. Tem doces, tem opções de almoço, de café da manhã, tem também os treinos que eu fiz em casa, porque às vezes você diz, eu não vou treinar porque não tenho condições de ir pra academia. Também não tinha. E aí eu comecei em casa. Bom, nesse período, voltando ao assunto, eu decidi que era hora de mudar, virar a chave da minha vida, você entende? Eu marquei uma consulta com um médico endocrinologista. E aí foi para essa consulta, toda feliz, dizendo vou mudar. Hoje foi o último dia que eu estive assim para baixo, que as pessoas me disseram coisas para me colocar para baixo. E lembro que quando eu cheguei no consultório, o médico foi me atender, me levou a uma balança, mediu a minha circunferência abdominal, a minha cintura, e ele disse assim: você tá muito acima do peso, o que é que você come? E eu falei, no lugar onde eu deveria achar acolhimento, o médico tá me perguntando assim. E aí eu disse a ele, contei as coisas que eu estava comendo de uma forma que eu achava que era saudável, né? Porque eu não tinha ido a nenhuma consulta com nutricionista.
E ele disse assim: minha senhora, a vaca come capim e é gorda. Então, eu saí de lá meio para baixo, porque eu já estava com o meu emocional abalado e o médico me abalou mais ainda, dizendo que eu estava obesa. E quando eu cheguei em casa, eu fui pra cama novamente, deitar. Aí veio um estralo. Você não vai fazer nada para mudar isso? E aí eu decidi, levantei, peguei uma corda, fui ao quintal aqui da minha casa e comecei a pular. Comecei a pular corda. E passando mal, e aí no outro dia eu fui pulando corda novamente. E a partir daí eu comecei a ter disciplina. Comecei pulando cordas e fazendo polichinelos. E eu percebia que eu estava ficando cansada, mas estava ficando suada. Falei, olha, pronto, falei, a partir de hoje eu não vou deixar mais ninguém pisar em mim. Ninguém dizer que as minhas pernas estão incompatíveis com o restante do meu corpo. E aí, eu falei, vou começar a fazer dieta. Vou mudar a minha alimentação, certo? Não vai ser mais assim. Então, eu pensava que fazer dieta, ter uma reeducação alimentar, era você comer aquelas comidas caras, né? Aquelas comidas ruins, sem gosto. E eu descobri que não, que você fazer uma reeducação alimentar é você comer arroz, feijão, é comer a verdura, é colocar metade de salada no seu prato e preencher com o restante das coisas. Essa rotina de alimentação saudável e treino, em uma semana, me fez perceber que as minhas roupas começaram a ficar mais largas. E isso aí começou a aumentar minha autoestima, porque eu simplesmente estava vendo o resultado. Estava começando a acontecer aquele resultado em que eu estava buscando. Por quê? Aí eu comecei a me olhar no espelho e ver. Se você se colocou nessa situação, você mesma vai se tirar dessa situação. Ao me olhar no espelho, eu percebi que eu sou a minha própria prioridade. Eu parei de me deixar lá para depois, porque a janta estava sempre pronta quando o marido chega, a casa está sempre arrumada, o filho está sempre arrumado, tem tudo, você tem tempo para tudo. Mas aí eu te pergunto, e para você? Ele estava me deixando de lado, eu simplesmente não estava me cuidando. E cada vez que eu me olhava no espelho, que eu tentava experimentar uma roupa, que percebia que a roupa estava ficando ainda mais folgada, eu eu comecei a me sentir mulher novamente, comecei a melhorar, comecei a me levantar. E aí, quando eu tava, já tinha perdido uns 7 quilos mais ou menos, aquelas mesmas pessoas que ficavam me colocando para baixo no início, tentavam me colocar para baixo de novo, porém dizendo: você já emagreceu demais, você vai entrar na garrafa, vixe, como você tá magra. Outra coisa que eu aprendi foi a não ficar colocando impedimentos, a me virar com aquilo que eu tinha. Ah, não vou para a academia porque não tenho dinheiro. Ah, eu não vou para a academia porque não tenho os pezinhos. E isso faz toda a diferença. Faz o que eu fiz. Usa o peso do teu próprio corpo no início, que tu vai perceber que teu corpo é pesado. Utiliza sacos de arroz, de feijão, se quiser, enche com areia. Se não quiser, utiliza ali o saco fechado, faz os exercícios, utiliza garrafa PET. Tudo isso eu ensino no meu e-book. Tem lá a sequência de treinos que eu fiz durante todo esse período e eu perdi exatamente 10 quilos. Para de ser como eu. Para de estar colocando dificuldade. Acorda. Faz a tua virada de chave, vira a tua chave como eu fiz. Eu sou a prova viva de que os recursos que tu tem te faz chegar onde tu quer. E eu ainda tenho muito que melhorar. Eu vou continuar divulgando para vocês as nossas melhoras. Depois aí, quem sabe, a gente faz até um desafio juntas, né? Pra ver em uma semana, a gente determina ali uma quantidade de pesos. Vou ver com uma amiga minha que é nutricionista, se ela pode nos ajudar. A gente faz um grupo no WhatsApp. E aí, a gente vai conseguir mudar. Outra coisa, para de estar comendo farinha branca.
Ao invés da farinha branca, faz como eu, passa a utilizar a farinha integral, muita fruta. Tenha sempre as comidinhas prontas em casa. As comidinhas prontas em casa simplesmente salvam. O fato de você mudar a sua história, mudar a sua alimentação, não é te privar de comer de vez em quando uma pizza, porque eu como. Comer um hambúrguer, eu como. Mas é você, na maioria do tempo, ter disciplina. A disciplina te faz mudar tudo na tua vida. Tenha disciplina. Eu, particularmente hoje, prefiro 1000 vezes comer as minhas coisas mais saudáveis do que comer besteira. Mas não vou mentir pra você que vou a um aniversário, eu não vou comer um salgadinho, que vou sair com meu esposo, minha filha, e eu não vou comer uma pizza, um hambúrguer. Sim, eu vou fazer, vou comer, mas durante os outros dias eu vou focar em continuar comendo as minhas coisas saudáveis, que eu particularmente até prefiro. Como eu te falei com vocês, até o doce que eu gosto, tem gente que parece uma formiga. Até o doce que eu adoro, eu ensino lá no e-book a você fazer um doce que é feito de forma saudável. Um brigadeiro saudável que fica parecendo, hoje pra mim, parece até que foi feito com leite condensado. Então, eu digo pra vocês, se priorizem. Para de dizer, na hora que eu tiver com fome eu faço. Não, deixa prontinho no congelador. Depois que você tiver com fome, você apenas tira, descongela e come. Você vai ver que é muito mais fácil, muito mais rápido. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.